Olá, meu nome é Sabrina Pietra, sou psicóloga e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que tem viralizado bastante nas redes sociais e na mídia, que são os bebês reborn. É interessante observar que não é só uma brincadeira, que existem motivações e funções para o uso desse boneco. Algumas pessoas usam como forma de expressar sua arte. Então a gente vê aí na história que desde muito tempo pessoas colecionavam bonecas de porcelana, por exemplo, e aí vendiam e colecionavam essa arte, às vezes porque admiravam o artista, então é uma coisa que já vem acontecendo há um tempo. Uma outra função é como um objeto de conforto emocional e de luto, por exemplo. Quando mães perdem bebês e aí usam esse boneco como uma forma de suprir essa falta, e às vezes esse conforto emocional também pode estar em casos de infertilidade, por exemplo. Uma mulher não pode ter um filho e aí se apega ao objeto do bebê para transferir essa falta da criança. E aí a gente parte para uma terceira função que esses bonecos são utilizados, que é como objeto transicional. Na psicologia, esse objeto transicional é quando uma pessoa tem um afeto por uma outra pessoa e aí transfere esse afeto para um objeto. Isso acontece muito com os bebês, por exemplo, e aquelas naninhas. Quando a mãe precisa se ausentar, deixa a naninha com o cheiro dela e o bebê transfere o afeto que sente pela imagem da mãe por aquela naninha. E aí a gente vê essa transferência também em mulheres com os bonecos. Outra função é a busca por uma identidade e um papel social, que a gente vê que muita gente tenta ocupar um papel na sociedade, de ter um emprego, uma profissão, e aí, nesse caso, o maternar. Algumas mulheres são impossibilitadas de ter filhos, de maternar, e aí acabam transferindo esse propósito para o cuidado com o boneco. E outra função importante é o uso terapêutico supervisionado, que são em casos de idosos que têm demência ou têm o mal de Alzheimer, que regridem para a fase em que eram mães, que tinham um bebê presente. E aí alguns profissionais fazem uso dos bebês reborn para simular esse bebê que o idoso está sentindo falta. E com isso surge o debate: quando é que esse cuidado se torna preocupante? Até que ponto isso é saudável? E aí a gente tem que observar os sinais de alerta, que são confusão entre a realidade e a fantasia, que é quando a pessoa, com apego no objeto, sai do limite da fantasia e começa a entrar na realidade, que são os casos que surgiram de levar o boneco ao hospital e aí crer que se o boneco não receber o atendimento médico, ele vai sofrer, vai chegar a morrer. E aí alguns casos também em que as pessoas querem que o bebê, o boneco, seja tratado como um bebê de fato, e aí quando isso não acontece, as pessoas ficam nervosas, brigam, brigas fervorosas mesmo na internet, e aí é importante ter um olhar atento para quando a gente vê esses casos acontecendo. Um segundo sinal de alerta é o isolamento social, que é quando o indivíduo para de interagir com a sociedade e dedica o tempo inteiro àquele boneco, que é no caso de ficar na fantasia e esquecer da realidade. O terceiro sinal é a negligência das responsabilidades. Em alguns casos, algumas mulheres vivem como se estivessem no processo de puerpério, por exemplo. E aí dedicam todo o tempo e demandam toda a atenção àquele boneco. E aí tem alguns casos também de gastos extravagantes para suprir as necessidades daquele boneco. E um outro sinal é a dependência emocional extrema, que é quando a vida da pessoa gira em torno daquele boneco e qualquer crítica a ele gera uma briga muito grande. E além de brigas também gera um sofrimento psíquico intenso. Mesmo com essas preocupações, é fundamental não patologizar todo indivíduo que faz o uso da boneca como um indivíduo com transtorno mental. A psicologia vê cada caso na sua individualidade, ou seja, cada indivíduo faz o uso da boneca com a sua própria finalidade. Mas, Sabrina, quando e como eu devo procurar ajuda? Então, se você
observou esses sinais de alerta em alguma pessoa próxima ou em você mesmo, é interessante que você busque ajuda profissional. E aí a psicologia entra nessa ajuda com o papel da psicoterapia. Nesse espaço, que é um espaço seguro e sem julgamento, a gente vai explorar os significados dessas relações. E aí a gente também vai elaborar as emoções que surgem diante dessas relações, construir relações saudáveis que vão ajudar a superar esse evento. E aí, concluindo tudo que eu falei aqui, eu, como psicóloga, não vejo esse fenômeno como histeria coletiva, mas sim como casos isolados que viralizaram nas redes sociais, e aí muitas pessoas surfaram na onda dessa viralização para ganhar visualização em cima disso. E banalizando tudo o que tem por trás disso, que é a arte, o hobby, o conforto e até mesmo aqueles sinais de alerta. E agora eu quero saber da opinião de vocês. Como foi que vocês chegaram até aqui? Como ouviram falar nesse assunto e o que é que vocês acham sobre isso? Comenta aqui e me sigam no meu Instagram, sabrinapietra.pc.